Tudo Bem, bem? Tudo bem, graças estão a Deus. gravando? Sim. Sim, Vou gravar. Juliana, eu acho que já começou. Podemos? Vamos lá, então. Podemos. Boa noite a todos, boa noite, alunos, boa noite, professores. Boa noite ao nosso convidado, Thiago Malagrino, que vai nos prestigiar hoje aí com uma ótima palestra, né? Então, na noite de hoje, aí, na nossa 33ª Semana da Escola de Engenharia, né, recebemos o nosso convidado aí, o Thiago Malagrino, para falar um pouquinho aí sobre polímeros e compósitos de alto desempenho, né? Então, o Thiago Malagrino aí fala um pouquinho do currículo dele, é um profissional com 20 anos de experiência em multinacionais, nas áreas de desenvolvimento de novos negócios, nas áreas comerciais, principalmente com relacionamento com o cliente, engenharia de aplicação, engenharia de materiais, soluções de problemas, otimização de processos, testes e homologações em campo, inteligência de mercado e marketing estratégico, amplo conhecimento em estrutura das atividades comerciais e supply, controle de custos das áreas, como lançamento de novas linhas de produto, liderança de equipe, formado em engenharia de materiais aqui pela nossa escola, né, com ênfase em materiais poliméricos, e mestre em engenharia de materiais e nanotecnologia, também aqui pela casa, né, pela engenharia Mackenzie. Tá? Possui MBA executivo internacional em liderança e gestão pela Sampo, né, ESMT de Berlim. Possui inglês fluente, espanhol avançado, italiano intermediário e francês básico. Então, poliglota aí com a gente. Então, Thiago, muito bem-vindo, né? Filho aí retornando a casa para mais uma palestra com a gente. Fique à vontade, passo a palestra. Hoje, como na moderação, estou eu, professor Hélio aí também, né? Então, fique à vontade aí para dar sequência na sua palestra. Muito obrigado pela apresentação. Eu não vou tomar mais tempo falando do meu currículo, tá na tela aqui para todo mundo dar uma olhada. Eu queria começar agradecendo, antes de mais nada, aos 3 moderadores, professor Juliano, professor Hélio e, em especial, o professor Jean, pelo convite e pela confiança em me trazer para fazer essa palestra. A responsabilidade é enorme agora, né? Eu já dei palestra em outras semanas de engenharia de outras universidades, mas quando é em casa, a responsabilidade e a emoção são muito maiores, né? Bom, eu queria começar essa palestra com essa breve reflexão. Eu sempre fiz uma breve reflexão como essa com os meus colegas de profissão, a respeito do tempo que a gente tem. Quando a gente sai do automático e passa a olhar para a vida de uma forma ampla e analítica, a gente percebe que as nossas vidas profissionais, elas tomam mais tempo que as nossas vidas pessoais, né? Que a vida pessoal é aquela que em geral, é a que dá mais prazer para a gente. Então, por que não a gente fazer da nossa vida profissional também um prazer, né? Quando a gente faz o que ama, não existe sacrifício e o dinheiro é só uma consequência da nossa paixão. Foi isso que eu fiz nos últimos anos, de 2020 para cá, principalmente. Depois desses 20 anos na indústria, que foram muito bons para a minha carreira, mas eu decidi tomar as rédeas da minha vida e da minha carreira e seguir adiante com a minha paixão, que é ser educador e pesquisador. Então, falando um pouco do que a gente vai falar hoje, a agenda da apresentação são os polímeros na ciência dos materiais. Eu vou dar uma breve explicação de onde eles se enquadram e de que forma eles estão classificados na ciência dos materiais. Os plásticos de engenharia e os compósitos dão um aspecto geral da maioria deles, né? Não vou falar de todos, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Quais são os principais plásticos de engenharia? Quais são os critérios de seleção principais que um engenheiro de materiais e um engenheiro de aplicação que atua na indústria precisa saber? E, por final, eu vou fazer uma apresentação breve de alguns cases de sucesso usando plásticos de engenharia. Então, antes de enveredar pelo tema central da palestra, eu gostaria de propor para vocês uma outra reflexão, um pouco mais ampla, né?
Todos puderam ver que o título da palestra traz o termo alto desempenho, né? E eu gostaria de deixar uma pergunta durante a minha apresentação. O que seria considerado alta performance? Ela é absoluta? Dá para definir a alta performance sem um referencial? Outro ponto de reflexão que a gente precisa ficar atento durante a apresentação é sobre os plásticos de engenharia. Então, muitas vezes, durante a minha carreira, eu me deparei com o espanto dos compradores com o preço dos plásticos de engenharia. Outra pergunta que eu queria deixar para o público é: essa percepção é verdadeira? Eles realmente custam muito mais do que os plásticos commodities? Então, essas duas questões vão ser retomadas lá no final da apresentação. Tá? Bom, falando um pouco sobre os polímeros, e pela classificação clássica dos materiais, tomando eles pelas ligações químicas, nós temos aqui os materiais metálicos, que têm, obviamente, ligações metálicas, os materiais cerâmicos, que apresentam ligações iônicas, os semicondutores e os compósitos, que são casos particulares de materiais que não tem muito a ver com o tipo de ligação química, mas sim com o desempenho deles, com a performance, e os materiais poliméricos, que são materiais formados por ligações covalentes. Os materiais poliméricos, eles podem ser classificados por origem, né? Então, nós temos os materiais poliméricos naturais, alguns exemplos deles são a seda, o âmbar, a lã, né? E os materiais poliméricos sintéticos. Dentro dos materiais poliméricos sintéticos, nós temos os elastômeros, as fibras, os termofixos e os termoplásticos. A divisão dos termoplásticos, principalmente na indústria, geralmente ela é feita dentro de uma pirâmide que é chamada pirâmide dos termoplásticos, né? Essa pirâmide dos termoplásticos, na base dela, vocês vão encontrar os materiais commodities, materiais plásticos commodities, sempre divididos em materiais amorfos e materiais semicristalinos, e os plásticos de engenharia, que estão aqui na segunda casa aqui da pirâmide, né, logo após a base dela, que são materiais que têm propriedades um pouco acima desses materiais commodities, mas que têm uma diferença de preço também para eles. Alguns dos materiais de engenharia, pelo volume de aplicação, eles estão se tornando commodities ao longo do tempo, como é o caso do policarbonato, o caso da poliamida meia. Alguns desses plásticos commodities um dia foram plásticos de engenharia, como o ABS, né? Então, com o tempo acaba ocorrendo esse reposicionamento, mas essa classificação ainda é muito adotada e praticamente todos os autores que vocês forem ler, ou então em todas as empresas onde vocês forem trabalhar, vocês vão ver que é muito aceito essa classificação de plásticos de engenharia nessa pirâmide dos termoplásticos. Então, vamos lá. Por definição, um plástico de engenharia, eles são materiais estáveis por determinados períodos, em aplicações onde podem sofrer esforços mecânicos, térmicos, elétricos, químicos ou ambientais. Os materiais compósitos são aqueles que apresentam ou são formados por dois ou mais materiais distintos ou fases, desde que as fases constituintes apresentem nítida diferença nas propriedades físicas e químicas, mostrando uma fase descontínua e uma fase contínua. Resumindo isso, os plásticos de engenharia, eles são materiais que têm propriedades que atendem a demandas extremas, aplicações extremas, porque se não fosse isso, vocês poderiam utilizar plásticos que têm propriedades mais pobres, né, principalmente mecânicas e físicas, propriedades térmicas também. E os materiais compósitos, eles são basicamente aqueles materiais onde nós misturamos dois tipos de materiais diferentes, né? Seja ele de classes diferentes, como polímeros e metais, polímeros e cerâmicos, ou dois materiais poliméricos que vão coexistir em fases diferentes. A esses materiais a gente chama de blendas, tá? Não são materiais compósitos em si,
pela definição, seriam materiais compósitos, mas a gente tem um nome de blendas para esse tipo de material. Mas o que difere esses materiais dos materiais poliméricos commodities? Além da menor escala de fabricação, a gente vai encontrar o melhor desempenho dessas propriedades, né? Temperatura de deflexão térmica é uma delas. Todo material que tem temperatura de deflexão térmica acima de 100 graus Celsius a 0,46 megapascal de carga, a gente considera esse material um plástico de engenharia. Um material que possui módulo de Young ou módulo de elasticidade acima de 20.000 kgf por centímetro quadrado também é considerado um plástico de engenharia. E um material que apresenta resistência à tração acima de 500 kg-força por centímetro quadrado também é considerado um material de engenharia. São só essas propriedades que definem os plásticos de engenharia? Não, não são só essas propriedades, e a gente vai ver quais são elas um pouco adiante. Eu gosto muito de mostrar esse gráfico, porque ele apresenta uma estimativa do módulo de Young para todos os materiais conhecidos, ou quase todos os materiais conhecidos, né? A gente vê aqui materiais naturais, espumas, nós vemos também polímeros e elastômeros que estão dentro dessa classe aqui de materiais com fundo azul, os metais e os compósitos aqui nesse fundo roxo. Mas o que é importante notar é que, mesmo dentro dos plásticos de engenharia, como, por exemplo, o policarbonato, o PTFE, esses materiais, eles diferem muito de módulo de elasticidade. E não é só o módulo de elasticidade que vai definir o que é um plástico de engenharia ou um material commodity. As propriedades dos materiais, elas vão além daquelas três que eu acabei de mostrar para vocês, e elas podem ser divididas em três classes distintas, né? Essa definição de três classes de propriedades foi feita pelo Van Crevelen em 1997, no livro dele de Propriedades de Polímeros, e são basicamente as propriedades intrínsecas do material, que são as propriedades fundamentais do material, propriedades de processamento e propriedades de produto. Dentro das propriedades dos materiais, nós temos as propriedades imediatas, que são aquelas que podem ser medidas por ensaio simples, como, por exemplo, a densidade, o índice de fluidez, absorção de umidade, temperatura de fusão, resistência à tração, alongamento na ruptura e módulo elástico na tração, que a gente engloba nas propriedades mecânicas dos materiais. Módulo de flexão também é uma propriedade mecânica, resistência ao impacto e dureza superficial. A dureza superficial ela é muito utilizada, principalmente para materiais metálicos, para se determinar aplicações. Essa correlação não é muito linear para plásticos de engenharia, tá? O que tá mais ligado à performance dos plásticos de engenharia são aquelas três, embora elas não sejam as únicas, são aquelas três primeiras propriedades que eu comentei com vocês. Mas como esses materiais eles vão ser aplicados a algo, a gente precisa determinar quais são as propriedades de uso contínuo mais importantes que eles precisam atender, né? Quais são as demandas das aplicações e as propriedades de uso contínuo que eles precisam atender. São propriedades térmicas. Primeira delas, ponto de amolecimento Vicat. O ponto de amolecimento Vicat é o ponto de amolecimento onde uma agulha penetra a superfície do material. Então, ele amolece tanto a ponto de permitir penetração de um outro corpo na superfície dele. Isso é importante para determinar a que temperatura uma peça pode trabalhar de modo contínuo, por exemplo, né? A temperatura de deflexão ao calor, que é um corpo de prova dentro de um ambiente controlado por temperatura, onde um peso fica em cima desse corpo de prova até que ele começa a fletir, né? Essa temperatura de deflexão ao calor é muito importante, a gente vai ver lá quando eu começar a falar das propriedades de cada um dos materiais, ela é muito importante para determinar o quanto uma fibra de vidro, por exemplo, influencia a performance de uma poliamida, né? A partir do momento que você tem, por exemplo, um painel
de controle em um carro, esse carro está exposto ao sol o tempo todo, e as temperaturas dentro do cockpit de um carro podem chegar, às vezes, até 120 graus Celsius, né, se ele estiver todo fechado, debaixo do sol. Então, essa temperatura de deflexão ao calor vai determinar se aquele material atende ou não a expectativa da aplicação, né, em termos de estabilidade dimensional da peça, principalmente. Temperatura de transição vítrea, que é onde as moléculas do polímero começam a se movimentar, é importantíssimo para determinar qual é o comportamento mecânico desse material, mesmo a temperatura ambiente, né? Então, essa é um ensaio que a gente faz de forma ampla, não só na universidade, mas na indústria também, determinar a temperatura de transição vítrea dos materiais. Coeficiente de dilatação térmica também é importantíssimo para determinar como esse material vai se comportar quando ele estiver montado com outras peças dentro de um veículo ou dentro de uma aeronave, né? Resistência à chama, importantíssimo para situações onde a gente tem materiais aplicados na rede elétrica, por exemplo. Materiais que são isolantes elétricos precisam de uma resistência à chama muito maior do que o normal. Entrando nas propriedades elétricas, como eu acabei de falar, resistência dielétrica, resistividade volumétrica, constante dielétrica e resistência ao arco voltaico, principalmente para aplicações onde a gente tem polímeros trabalhando no isolamento elétrico, são importantes. Propriedades mecânicas, como resistência à fluência, o módulo de fluência, resistência ao desgaste por abrasão, coeficiente de atrito. Um exemplo clássico de coeficiente de atrito baixo em polímeros é aquele polímero que reveste as panelas, né, que é o Teflon. Ele tem um coeficiente de atrito muito baixo, e ele tem também uma resistência ao desgaste por abrasão muito baixa. Ele é um material excelente em uma propriedade e péssimo em outra. Então, o trabalho do engenheiro de materiais na indústria seria tentar identificar qual material tem um coeficiente de atrito muito baixo, uma resistência à temperatura muito alta para poder ser aplicado em uma panela, por exemplo, que vai diretamente ao fogo e que tivesse uma resistência ao desgaste por abrasão muito maior, né? Esse é um dos papéis do engenheiro de materiais. E resistência química, e aí a resistência química pode ser a diversos tipos de solvente, cada plástico de engenharia tem uma resistência química distinta. Então, é um tema para uma nova palestra, falar só sobre resistência química de polímeros. Aqui um exemplo que eu construí para vocês, em comparativo à maior commodity da indústria dos plásticos, que é o polipropileno composto, nesse caso aqui com 20% de talco. Esse material é muito utilizado na fabricação de para-choques, painel de comando do carro, tá? Então, ele é um material barato e que atende a diversas propriedades que têm uma demanda alta na indústria. Então, aqui, o HDT a 0,45 megapascal, o material como o PBT, o polibutileno tereftalato, tem uma resistência de 150 graus Celsius, a deflexão térmica. Poliamida 11, que é um material também, que é um plástico de engenharia, 145, e o policarbonato com 138. A do polipropileno é 118, mas, como eu falei para vocês, aplicações que às vezes não demandam tanta resistência térmica como no exterior de um automóvel, por exemplo, o polipropileno ele é utilizado de forma ampla. E, às vezes, mesmo em aplicações dentro do carro que demandam uma resistência térmica um pouco maior, e o polipropileno atende a essa resistência térmica parcialmente, ele acaba sendo escolhido por causa do preço dele em comparação com os demais materiais. Resistência ao impacto, que a gente pode ver aqui, o policarbonato, ele tem aproximadamente 2.067% mais resistência ao impacto que o polipropileno. E o que quer dizer esse P aqui, depois dos 65 kJ por metro quadrado, é que ele não rompe completamente no ensaio de impacto Charpy, mesmo com entalhe. Ele sofre uma quebra parcial. Então, ainda assim, ele resiste ao impacto de forma que
não tem ruptura frágil nesse caso, né? Os outros materiais também estão acima do polipropileno, mas aí a gente cai naquela questão dos preços, tá? E o módulo elástico eu coloquei aqui para mostrar para todos que nem sempre o módulo elástico maior é mais apreciado para todas as aplicações, né? Esses 3 mesmos polímeros que a gente viu aqui, que são excepcionais nas propriedades em comparação com o polipropileno, eles não têm tanto um módulo elástico tão bom quanto o do polipropileno, e isso não é determinante para a escolha deles. Falando um pouco sobre os principais plásticos de engenharia que a gente encontra na indústria, as poliamidas, elas foram sintetizadas pela primeira vez em 1935, pelo Carothers e pelos colaboradores, que eles fabricaram a PA66. Aliás, o Carothers ele foi muito importante para outros polímeros, como a gente vai ver um pouco mais para frente. A pesquisa dele começou com os poliésteres, eles estavam buscando substitutos para seda, né, lá durante a Segunda Guerra Mundial, e ele acabou chegando em outros polímeros que não só o poliéster, chegando também na poliamida. A poliamida ganhou muita notoriedade na Segunda Guerra Mundial, principalmente na fabricação de tecido para paraquedas. Eles são polímeros de condensação semicristalinos, todos eles apresentam o grupo funcional amida como característica comum. Eles podem ser de cadeias curtas ou cadeias longas, cadeias curtas PA46, PA6, PA66, ou cadeias longas PA1010, 11 e 12, que são muito comuns na indústria, principalmente na indústria automotiva, tá? E esses números que diferenciam os tipos de poliamida, eles indicam a quantidade de carbonos presentes na molécula principal, tá? A principal aplicação da poliamida hoje é para substituição de peças metálicas em diversas indústrias, por causa da menor densidade, mas, não menos importante, a poliamida é muito utilizada na indústria têxtil também. Algumas das principais aplicações, propriedades gerais da poliamida que a gente pode destacar: quanto menor for a proporção dos grupos amida na molécula da poliamida, menor vai ser a absorção da umidade. Por que isso é importante? A absorção de umidade na poliamida, ela pode gerar hidrólise durante o processamento do material e fazer com que ele se degrade durante o processamento. Então, se nós queremos ter peças funcionais e sem degradação, é importantíssimo que se faça secagem prévia desse material, tá? Então, é importante saber quanto cada uma das poliamidas vai absorver de umidade e o quanto a gente precisa fazer de secagem desse material antes do processamento, pré-processamento. Outras propriedades gerais que são interessantes, quando a gente faz a comparação da poliamida 6 com uma poliamida 66 com uma carregada com 30% de fibra de vidro, é que a resistência à tração na ruptura mais que dobra, quando a gente coloca 30% de fibra nesse material. O alongamento na ruptura, obviamente, vai cair muito, porque essas fibras vão estar fornecendo tração interior para a matriz polimérica e vão segurar, basicamente, esse alongamento. Então, o material vai se tornar muito mais resistente à tração, só que, ao mesmo tempo, vai se tornar muito mais frágil também, né? Na resistência à flexão, as fibras ajudam ao invés de atrapalhar, como no alongamento à ruptura. Então, a gente tem mais do que o dobro aqui de resistência à flexão por conta da inclusão de fibras. E uma característica que é importante também para essas propriedades é a resistência à abrasão dela, que quase dobra com a inclusão de fibras. Uma coisa que um engenheiro precisa ficar muito atento em um projeto de seleção de materiais é a densidade, porque como a gente está falando em redução de peso em veículo por conta do consumo de combustível, é importantíssimo que a gente tenha a menor densidade possível, tá? A densidade da poliamida com a inclusão de fibra de vidro aumenta consideravelmente, mas não a ponto de chegar à densidade de um metal como alumínio, por exemplo, que é quase o dobro, ou mais que o dobro da densidade da poliamida. Tá?
Policarbonato, na sua forma comercial, ele foi sintetizado pela primeira vez simultaneamente, isso é muito interessante, não existia nenhuma colaboração entre a GE e a Bayer, a GE nos Estados Unidos e a Bayer na Alemanha, mas ele foi sintetizado simultaneamente pelos dois em 1958. Teve um ano de diferença no lançamento do policarbonato pelas duas, mas o período de pesquisa foi basicamente o mesmo. Ele também é um material de condensação, só que, ao contrário da poliamida, ele é um material amorfo. Ele é obtido a partir da reação entre o bisfenol A e o fosgênio, e essa reação é chamada de fosgenação, ou melt, na indústria. Tá? Ele é um dos materiais, um dos plásticos de engenharia mais versáteis que a gente encontra na indústria hoje, contando com alta tenacidade, que é resistência a impacto, estabilidade dimensional, excelentes propriedades dielétricas, ele é muito utilizado em aplicações elétricas. Retardância a chamas, ele já é um material V2 na UL 94, podendo chegar a V0, que é a classificação mais alta em retardância a chama. E ele tem também alta transparência, ele pode variar aí entre 86 e 91 de transparência. Tá? Por isso, ele é utilizado na fabricação de lentes oftalmológicas. Né? As principais aplicações dos policarbonatos são CDs, DVDs e Blu-rays. Blindagem de vidros, ele é utilizado como uma camada intermediária entre vidros em guaritas e veículos também. Né? Lentes de óculos oftalmológicos ou óculos de segurança. E também para fabricação de lentes de faróis automotivos. As blindas mais comuns que a gente encontra no mercado hoje com policarbonato são o PC-ABS e o PC-PET. Algumas das propriedades ópticas do policarbonato que são importantes são a transmitância, que é de 86% a 90%, 91% mais ou menos, a baixa opacidade que ele proporciona, mas o índice de refração dele, apesar de ser ótimo para fabricar lentes, não é tão bom quanto o índice de refração de um acrílico, por exemplo. Qual é a desvantagem do acrílico frente ao policarbonato na fabricação de lentes? É justamente a resistência ao impacto do material, né? Porque o acrílico é um material com uma dureza superficial maior que a do policarbonato, então ele tem resistência a risco maior, ele tem um índice de refração melhor, mas no quesito de resistência a impacto, o policarbonato é imbatível e, por esse motivo, ele é motivo de escolha de fabricação para lentes de óculos oftalmológicos. Aqui, eu fiz um comparativo muito breve entre um policarbonato de uso geral e o policarbonato ramificado, porque, embora todas as propriedades deles sejam muito parecidas, como vocês podem ver aqui nas duas tabelas, um policarbonato de uso geral hoje é usado como material de escolha para injeção de peças técnicas, como lentes de farol para automóveis, por exemplo. Mas o policarbonato ramificado é interessante também porque ele é utilizado na extrusão de Parizon para sopro de galões de água na América Central. Aqui no Brasil, a gente tem uma proibição do uso de policarbonato por conta do bisfenol A em aplicações alimentícias, mas na América Central é muito utilizado esse material como escolha para fabricar galão de água. O terpolímero acrilonitrilo-butadieno-estireno, o famoso ABS, é um material muito utilizado na fabricação de peças interiores em automóveis, carcaça de computador, carcaça de celulares, né? O ABS é muito bem estabelecido na indústria hoje. Então, acredita-se que ele tenha sido desenvolvido nos Estados Unidos em 1948, pela US Rubber Company. Ele é um copolímero obtido da polimerização por enxerto, amorfo, tá? Ele é produzido a partir da copolimerização da acrilonitrilo e do estireno em presença de polibutadieno, previamente polimerizado numa reação separada. Cada monômero vai contribuir de forma única para esse material. A acrilonitrila, por exemplo, vai conferir resistência térmica e química, o estireno vai conferir brilho, processabilidade e rigidez, e o butadieno vai conferir resistência ao impacto e alongamento. O butadieno é uma borracha
e ele está nessa composição especificamente para absorver energia de impacto, tá? Ele tem algumas outras funções também, mas a principal é a absorção de impacto. Ele é um material que tem melhor relação custo-benefício hoje, embora ele não esteja classificado como plástico de engenharia por conta do preço e do volume de produção. Ele tem propriedades fenomenais, fantásticas, quando a gente fala de fabricação de peças, principalmente de interior de veículos. E as principais aplicações dele são peças de acabamento de interior em veículos, automotores, principalmente para consoles, tá? Garrafas térmicas, carcaças e teclados de computadores e telefones. Algumas das propriedades de um material de uso geral e de alto impacto estão descritas aqui. O que a gente pode ver, principalmente, o que a gente pode tirar dessas propriedades aqui, embora elas sejam muito similares, é que quanto maior for a presença de butadieno na estrutura do ABS, menor vai ser a qualidade das propriedades desse material frente a um material que tem menos utilização de butadieno. Tá? Os poliésteres termoplásticos, principalmente o PET e o PBT, que são os mais comuns hoje na indústria. Então, a história deles teve início lá em 1928, com a pesquisa do Carothers e dos colaboradores dele, como eu falei lá na poliamida, né, eu já tinha adiantado. Eles estavam estudando reações de condensação entre glicóis e ácidos de básicos, buscando novos polímeros para a produção de fibras que pudessem substituir a seda. São polímeros de condensação semicristalinos, alguns poliésteres podem ter até 60% de cristalinidade na estrutura dele. Eles apresentam excelente combinação entre rigidez e tenacidade, alta resistência térmica, estabilidade química e dimensional e uma alta capacidade de isolamento elétrico. Por isso, a gente tem uma aplicação muito grande de poliésteres termoplásticos na indústria elétrica hoje. Eles são polímeros com capacidade de trabalho em temperaturas relativamente altas, de até 140 graus Celsius, com boa resistência à fluência e apreciadas propriedades dielétricas. As principais aplicações dos poliésteres hoje são embalagens, principalmente garrafas de bebidas carbonatadas, né? Eu não vou falar marca aqui, porque a gente não está ganhando nada, mas todos sabem, né? Garrafa PET e equipamentos elétricos, principalmente. Algumas das propriedades entre o PET e o PBT são muito similares, como a gente pode verificar aqui nas duas tabelas, né? Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, embora o poliéster ele tenha uma resistência a impacto relativamente baixa à temperatura ambiente, é interessante notar que a menos 40 graus, essa temperatura, a resistência ao impacto se mantém, né? Ela se mantém íntegra. Isso tem a ver, obviamente, com a temperatura de transição vítrea do material, né? Mas para aplicações que têm uma variação de temperatura muito alta, é interessante pensar no uso dos poliésteres termoplásticos. E, por fim, o poliacetal, ou polioximetileno, é um caso particular dos poliésteres, mas ele não é chamado de poliéster por convenção, né? Porque todos os polímeros nos quais o radical R é um grupo metileno são descritos pelo termo genérico de resinas acetálicas. Então, por esse motivo, ele se torna um caso particular dos poliésteres chamado de poliacetal. Ele se tornou comercial pela DuPont em 1960, mais ou menos, e é um polímero altamente resistente à tração, impacto e à abrasão. Na indústria automotiva, ele é muito utilizado por conta da resistência à abrasão dele, principalmente em peças que têm interferência de montagem, né? Então, para conseguir que você tenha uma vida útil muito alta, muito elevada dessa peça, quando você tem interferência de montagem por conta da vibração do carro, que vem do motor ou vem da rodagem em estradas e ruas, geralmente essas peças são fabricadas por injeção de poliacetal. Eles também são polímeros de condensação semicristalinos. Alguns grades de poliacetal podem chegar até 75% de cristalinidade. Então, isso
indica o porquê o comportamento mecânico dele é tão superior, né? E eles apresentam excelente resistência química e mecânica e baixo coeficiente de atrito, como eu já falei para vocês. As principais aplicações, como a poliamida, na substituição de peças metálicas na indústria automotiva. Esse material pode ser homopolímero ou copolímero, né? A resistência à flexão dele é algo a se destacar nas propriedades deles, né? O que a gente pode ver é que a densidade dele não é tão baixa quanto a densidade dos outros polímeros, isso é algo a ser levado em consideração. Então, por exemplo, se você precisa fazer substituição de peça metálica num veículo e você tem a poliamida que funciona de uma forma satisfatória e o poliacetal que funciona de uma forma melhor que a poliamida, mas ambos atendem à aplicação, você sempre vai tentar escolher pelo material que tem a menor densidade por conta do apelo de menor consumo de combustível, menor consumo energético. Então, o poliacetal, por ter a densidade um pouco mais elevada que os demais polímeros, ele não é um material de escolha tão corriqueiro em projetos de engenharia. E, por fim, embora ele não seja um material, um plástico de engenharia, não seja considerado um plástico de engenharia, o polipropileno composto tem uma importância brutal, principalmente na indústria automotiva, né? O uso de termoplásticos na indústria automotiva está estimado em 170 quilos por veículo. Isso vai variar muito, obviamente, de acordo com o tamanho do veículo, a classe do veículo, mas, na média, a gente estima que 170 quilos do veículo sejam de termoplásticos. E o polipropileno composto representa uma parcela significativa dentre os vários materiais utilizados em um veículo, né? Ele é o líder da lista dos termoplásticos, como a gente vai ver aqui nesses dois gráficos. Então, 19% de um carro consiste de materiais orgânicos. Desses materiais orgânicos, 2% está classificado como outros, 5% classificado como elastômeros e os outros 12% estão classificados como termoplástico. Dentro desses termoplásticos, desses 12% de termoplásticos, nós temos 35% de participação do polipropileno. O que a gente pode ver aqui nesse gráfico, eu queria mostrar para vocês algumas das principais aplicações do polipropileno composto na indústria automotiva. Então, fabricação de para-choques, frisos laterais, frisos inferiores, protetores de roda, paralamas, na parte interior do carro, painel de porta, principalmente o painel de controle, né? Então, aqui dentro do compartimento do motor, muitas das peças são fabricadas de polipropileno. Então, imagina o seguinte, o polipropileno não tem uma resistência térmica tão grande, o HDP dele não é tão alto quanto de uma poliamida, né? Só que esse é um ponto importante para ser discutido do ponto de vista de engenharia. Qual é a demanda? Qual é a aplicação? O que a aplicação precisa, né? Ele precisa de um plástico de engenharia? Ela precisa de uma poliamida, por exemplo? Precisa. Só que qual é a relação custo-benefício desses materiais, né? Então, o que precisa ser observado, além das propriedades, é o quanto vai custar essa peça, o que ela vai trazer de benefícios para a montadora, e nem sempre a montadora consegue enxergar isso de uma forma muito clara, né? Então, o nosso papel como engenheiro de materiais é principalmente esse, é mostrar que aquelas propriedades estão ali e elas não são caras do ponto de vista econômico, porque você vai gerar economia de combustível ou você vai gerar economia em peso do veículo, peso da peça, está relacionado também com a densidade do material. Alguns dos critérios de seleção, obviamente que critérios de seleção são muito mais amplos que isso aqui que eu vou mostrar para vocês, mas basicamente o que um engenheiro de aplicação faz na indústria é comparar as principais funções de um produto e as propriedades relacionadas às funções desse produto, né? Então, aqui no nosso exemplo, o que eu trouxe para vocês são as peças do compartimento interior de um automóvel, né? Que elas precisam prover estabilidade dimensional, suportar vibrações e choques mecânicos, reduzir ruído, principalmente,
né? Ruído dentro de um veículo hoje, tem áreas inteiras dentro de uma montadora que estudam só esse tema, só redução de ruído dentro do cockpit do veículo, né? Prover rigidez, suportar montagem, suportar cargas, prover flexibilidade, resistir aos riscos, principalmente, né? Resistir a solventes, facilitar pintura e decoração, metalização e soldagem. Então, o que o engenheiro de aplicação precisa fazer? Pegar todas essas funções que o produto precisa apresentar e tentar encaixar um polímero, um plástico de engenharia que esteja de acordo com a maioria dessas funções. E, pasmem, algumas das funções, às vezes, são antagônicas, né? Você pega, no meio dessas tantas funções antagônicas que não vão caber em nenhum dos polímeros, né? Então, o nosso trabalho é justamente esse, escolher, não é bem esse o termo, mas é escolher o polímero que seria menos ruim para aquela aplicação ou o melhor polímero dentro daquelas propriedades que a gente estudou ali dentro dos plásticos de engenharia que foram mostrados. Então, alguns cases de sucesso, acho que o mais clássico deles é o policarbonato para lentes de faróis automotivos, né? O ambiente onde essa peça vai estar inserida é uma região externa, sujeita a intemperismo, principalmente ao impacto. Então, imagina que você está lá na estrada, sobe uma pedra e bate na lente do farol. Esse impacto não é baixo, porque geralmente o carro está 100, 120 numa estrada, né? Então, é uma resistência a impacto considerável que você precisa. Nesse caso aqui, um acrílico, por exemplo, não suportaria esse impacto. Você teria que trocar essa lente com muita frequência, ou o farol inteiro, né? Não dá para trocar só a lente do farol, você ia ter que trocar o sistema inteiro. Então, o policarbonato casa muito bem com essa aplicação. Ele é perfeito para aplicação? Não é. Porque o policarbonato amarela, o policarbonato risca com muita facilidade. Só que aí, os engenheiros que fazem a produção desse farol, eles arrumaram outra solução para o amarelamento, para o risco. Eles começaram a aplicar um verniz interior que deixava o material amarelar menos, né? Então, tem essas sacadas também que você pode utilizar dois materiais diferentes na mesma aplicação para corrigir um problema muito complexo, né? Então, as principais funções desse material seria prover transparência, beleza, suportar vibrações, resistir a riscos e facilitar a montagem. As propriedades de transparência, resistência a intempéries e, principalmente, o que o policarbonato traz para essa aplicação, além dessas todas que já eram conferidas pelo vidro, né? Acho que a principal aqui é a redução de peso na peça, porque o vidro era muito espesso, muito pesado a peça, e o policarbonato veio para solucionar, além da resistência a impacto, principalmente a leveza do conjunto. Poliamida 11, aplicada em tubulações de tratamento e distribuição de água. A data da aplicação nessas fotos aqui foi em 1990, e a data da foto foi em 2014. Nada foi manipulado aqui, essa aplicação não sofreu danos, tá? Tem aplicações de poliamida 11 em tubulações em Tóquio que já duram por 30 anos, com pequenas manutenções feitas nas linhas, mas é um material que não sofre agressão de intempéries ou de qualquer outro tipo de agente químico aqui nessa aplicação de água, então ela permanece por muitos anos. O contrário disso, poliamida 11, aplicada em tubulações de distribuição de vinhaça para irrigação em usinas de açúcar e álcool. A data de início de aplicação desse material foi em 2002 e a data dos reparos foi em 2017. Então, ela suportou 15 anos, né, em uma aplicação onde a gente tem um pH de 3,5 a 4, uma temperatura de 70 graus Celsius e sólidos totais em suspensão de 25.155 miligramas por litro. É uma aplicação muito agressiva, tá, para polímeros. Nenhum polímero aqui teria suportado essa aplicação, a não ser polímeros fluorados
E aí a gente está falando de um polímero que custa, em média, $150 o quilo de material, e a poliamida 11 suportou 15 anos nessa aplicação, custando 10% desse valor. Então, aqui o custo-benefício de aplicação foi pago ao longo desses 15 anos. Né? É um material que impressionou até os próprios aplicadores de revestimentos aqui no Brasil. Algo que é importante falar, né? A aplicação de polímeros em peças metálicas, ela não está só relacionada à resistência química, à resistência mecânica ou a intempéries, né? A gente tem também algo relacionado à redução de custos, porque imaginem o seguinte: a rugosidade superficial de uma poliamida 11, ela é muito menor que a rugosidade superficial de outros tipos de revestimento, com e sem solvente. Então, você vai diminuir o arrasto da linha como um todo, você vai diminuir a queda de pressão e vai melhorar o fluxo da linha, proporcionando, em alguns casos, isso é testado em campo, né, um incremento na eficiência de 10% no bombeamento. Então, a gente tem um menor consumo de energia no bombeamento. Isso só pela aplicação de poliamida 11 em tubulações de aço. Outro tipo de redução de custos que a gente pode enumerar usando a poliamida 11 é a redução de custos na matéria-prima, tá? Ao invés de se usar um aço 316L, que é um aço resistente, um aço inoxidável, resistente quimicamente, um 304L, que não é tão bom quanto um 316, a gente pode usar um aço doce revestido com poliamida 11 e na linha de custo aqui do sistema como um todo, a gente tem um intermediário entre o aço carbono sem nenhuma aplicação e um aço inoxidável. Então, o uso de revestimentos poliméricos, ele pode trazer uma redução de custos também na questão da matéria-prima. Outro tipo de redução de custos de matéria-prima que pode ser comparativo, quando a gente fala de aplicações de diferentes tipos de polímeros em peças metálicas, como o copolímero poliolefínico, o epóxi e a poliamida 11. Esse gráfico mostra a área superficial revestida por quilo de material usado. Então, uma poliamida 11 tem o poder de revestir até 4 metros quadrados por quilo, né? Enquanto o epóxi 2,5 e um copolímero poliolefínico 2 metros quadrados por quilo. Isso deve ser levado em consideração também quando a gente está escolhendo um tipo de material. Outra aplicação que é interessante mencionar, a poliftalamida de alta temperatura, que a gente chama de PPA-HT, para o compartimento do motor. Um air intake de caminhão feito de alumínio pode pesar até 12 quilos, né? Considerando aqui a densidade do alumínio de aproximadamente 2,7 gramas por centímetro cúbico, e a da poliftalamida de 1,1, menos da metade da densidade de um alumínio, ainda com a possibilidade de redesenho da peça, a peça final passaria a pesar até 4 vezes menos que a original em metal. E cada quilo que a gente tira do compartimento do motor de um caminhão pode ser adicionado como transporte de carga na carroceria do caminhão, né? Então, isso não só para o marketing, mas também como vantagem econômica frente a outros concorrentes, é muito importante para uma montadora, né? Cada quilo que a gente tira do compartimento de motor é muito importante para a montadora, não só do ponto de vista de consumo de combustíveis. Além disso, a utilização de um polímero na construção de peças do compartimento do motor gera uma redução de custos de até 50% no processo de manufatura, principalmente se a gente for considerar aqui no processo no processamento do material em si, né, que é esse azul escuro aqui. Quando a gente olha para o preço do material, a gente vê que um polímero às vezes é mais caro que um metal, mas no processo como um todo ele acaba gerando redução de custos, né? Alguns testes foram feitos no Brasil por uma das montadoras de caminhão
com condições de trabalho de temperaturas contínuas de até 120 graus, pressão de 2,5 bar, que é bastante alta para um polímero, e resistência ao rasgo de 4 newtons por milímetro, e o material foi aprovado e está em uso hoje. E, por final, os solados de calçados esportivos em poliéteramida em bloco, que a gente chama de PEBA. Aqui um comparativo entre diferentes esportes como caminhada, futebol, maratona, escalada de montanha. O que dá para tirar dessa análise aqui, principalmente da densidade comparativa entre um TPU e um PEBA. O TPU é o material de escolha mais corriqueiro para se fabricar solados de calçados. Tá? Isso na indústria calçadista é muito bem difundido, o TPU, e o PEBA, ele traz uma redução de peso considerável. A gente está falando aqui de até 4.500 quilos de redução de peso em 8 horas de escalada de montanha, por exemplo. Né? Se a gente for levar em consideração o tempo, essa redução de peso é muito importante. O que a gente pode ver também, além da redução de peso, é o que a gente chama de efeito rebote do material. Então, aqui é o fator de perda do material quando a gente faz uma análise de DMA, que é uma análise dinâmico-mecânica, né? O que é a perda? Geralmente, quando você flexiona o polímero e retorna, ele nunca vai retornar com a energia inicial dele, né? Porque você tem movimentação molecular, você tem uma série de rearranjos da cadeia que estão acontecendo, e isso demanda muito tempo para ele retornar à condição original dele. Então, e parte dessa energia que você aplica ao material, ela vai se perder por conta de temperatura, né? Então, quando você faz a flexão de um PEBA e compara a flexão de um TPU, você vai ver que esse gráfico de esterese mostra muito bem isso, né? Essa perda de energia para o PEBA é menor. A gente chama isso de efeito rebote. Então, a cada passo que você der, a perda de energia do PEBA em relação ao TPU é a metade, exatamente a metade. Então, é como se o solado do calçado estivesse te impulsionando para frente enquanto você caminha ou pratica esporte. Há muito tempo já, a Puma usa esse tipo de polímero nas sapatilhas dos corredores, principalmente dos 100 metros rasos. Obviamente que os outros também usam, mas o uso mais importante é no solado da sapatilha dos corredores de 100 metros rasos. O Usain Bolt usava esse material no solado da sapatilha dele. E aí, para concluir, né, o que a gente consegue tirar da apresentação o material de alta performance é aquele que atende pelo maior tempo possível em vida útil as demandas técnicas consideradas extremas, como temperatura, cargas, ambientes inóspitos, como a gente conseguiu ver durante a apresentação, né? A alta performance de um polímero não pode ser dissociada de um referencial. Não adianta nada eu ter um material excepcional em propriedades e o cliente não precisar disso, né? Então, é necessário que a gente tenha um referencial do que ele usa atualmente, do que nós temos em propriedades de um polímero novo, e se isso faz sentido técnica e economicamente na viabilidade, né? Ela não é absoluta e é função da aplicação e das demandas técnicas. E aí eu vou terminar a minha apresentação fazendo uma nova pergunta para vocês. Eu vou deixar vocês com essa pergunta para a posteridade. Faz sentido pensar em preço quando se tem um retorno espetacular proporcionado pelos plásticos de engenharia? Como eu falei lá atrás, nem todas as montadoras estão preparadas para receber a informação, ou a informação não está sendo bem passada, né? E aí, por final, eu gostaria de deixar para vocês uma última reflexão. A vida é muito importante para ser levada a sério, e eu acho que o que eu falei lá no começo sobre a paixão no que a gente faz é muito importante, mas ao mesmo tempo a gente precisa de diversão, e a partir do momento que a gente está fazendo o que ama, a gente deixa de trabalhar. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.
Muito obrigado, Thiago, pela palestra excelente. Foi mais do que uma palestra, né? Foi uma aula, né, de polímeros e compósitos. Obrigado. Assim, agradecer mais uma vez essa dedicação. Eu sei o tanto que você dedicou para isso. E vou abrir agora. Queria até pedir desculpa ao professor Juliano. Ele teve um problema e não conseguiu entrar. Então, eu e o professor Jean, nós vamos conduzir o final da palestra. Sim, professor Jean. Eu gostaria, por gentileza, assim, já vou abrir, né? Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Podem levantar a mãozinha e tem o microfone de vocês vai ser aberto. Então, a gente vai seguir aqui uma sequência. O microfone está liberado, é só abrir o microfone. Pronto. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Então vamos lá, professor Jean. Tudo bem? Tudo bem. Hélio, Malagrino, uma boa noite a todos. Eu sou uma pessoa que mexeu muito com o atletismo, né? Fui um pouco atleta, mas sempre acompanhei muito isso. E faço uma pergunta. Como é que eu faço para comparar os recordes mundiais de 100 metros rasos, tendo peba no meio do caminho? Essa é uma questão polêmica e ela não envolve só os corredores, né? Eu acho que a gente teve uma polêmica parecida na natação, quando acho que foi na transição do Phelps com aquele russo, que eu não vou me recordar o nome agora, mas que tinham aqueles calções que imitavam pele de tubarão, com um atrito muito menor com a água, né? Esse é um tema extremamente polêmico, desde sempre, mas eu vejo como inevitável o progresso, né? Se a gente tem materiais que trazem melhorias ao desempenho do atleta, eu não vejo por que a gente frear esse progresso. Mas, por outro lado, também é complicado. Essa discussão vai além até para o futebol, né? Como que a gente compara os jogos de futebol atuais com a bola super tecnológica, a chuteira com solado de peba também que se usa para fazer o solado de peba, com a época do Pelé, por exemplo, que a bola molhava e ficava super pesada, a chuteira dos caras não era tão tecnológica, absorvia um litro de água praticamente. Então, eu acho que não tem como fazer essa comparação, né? E aí a gente começa a refletir sobre outra situação, né? O quanto esses caras lá atrás, sem esses materiais tecnológicos, eram espetaculares, né? Então, acho que a reflexão vai muito por esse lado aí, do quanto eles eram mais espetaculares do que o que a gente tem hoje. Eu já vou começar a ficar saudosista aqui. Obrigado, Tiago. Me parece que o William Belino levantou a mão. Levantei, prof. Pode falar, tá dando para ouvir? Sim. Fique à vontade. Ah, tá. Eu queria saber como eu consigo conciliar o aumento de vida útil do material com a economia circular. Porque, por exemplo, eu tenho que ter um material que dure mais e seja reaproveitado para dar tempo do mundo, da natureza, ter mais matéria-prima e não acabar, tem até o limite de matéria-prima do ano, né, que vai estar diminuindo. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu também fazer um material de 10 anos, sendo que ele só vai ser usado 1. E aí, como que eu consigo unir? Porque é meio difícil, né, fazer esses dois mundos. Lembra que eu falei na apresentação sobre demandas antagônicas? Às vezes a gente pega, né, demandas antagônicas ali, principalmente da indústria automotiva, e a gente precisa acabar conciliando, meio que apertando lá o polímero para ele caber ali naquela demanda, né? Eu vou te dar um exemplo, William, do que eu fiz sobre economia circular quando eu trabalhava lá na Arkema, tá? Eu era gerente na Arkema e eu recebi a incumbência de liderar uma estagiária que veio da França para cá passar 2 meses e ela precisava fazer
um projeto focado em economia circular e meio ambiente, né? Sustentabilidade. E aí a gente começou a desenvolver um projeto com alguns vendedores de carro ali da região, em Moema, onde a gente coletava peças desses dealers ali em Moema para fazer a reciclagem deles, né? Então, o que as empresas podem fazer, por exemplo, essa é só uma ideia, né? É claro que economia circular é um tema para a gente ficar aqui discutindo 1 hora sem interrupção, mas uma das ideias é essa. Os fabricantes de polímeros passarem a coletar esses polímeros que estão na ponta final da cadeia e reaproveitar isso de alguma forma, né? Nem sempre a gente consegue, por exemplo, reutilizar ou reciclar uma poliamida 11 ou uma poliamida 12 que está encharcada de combustível e foi usada por 20 anos no carro, né? Só que existe uma forma de você tratar isso de forma a reintroduzir esse material no mercado para que ele seja reciclado ou reutilizado, né? Então, eu acho que isso é um pouco mais amplo do que a própria engenharia de materiais. O que eu acho é que as empresas têm que tomar consciência dessa necessidade da economia circular e atuar de forma ativa nisso, né? Não ficar aguardando isso chegar na cadeia final, ser disposto em aterros, né? Para depois pensar no que fazer. Então, esse trabalho ativo na economia circular, eu acho que seria uma das saídas mais inteligentes aí. É que não adianta só ter uma pesquisa ou uma inovação mirabolante se a empresa também não aceitar, né? E também cada caso é um caso, né? Por isso que é mais complexo. O que acontece muito em pesquisa e desenvolvimento é que a gente deixa, às vezes, de pensar nessa questão ambiental do material. E aí não é só o polímero, né? Aí é muito mais amplo. Sim. Mas hoje que eu estou sentado na cadeira de pesquisador, eu vejo também que é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Quando você tem 4 anos para fazer um doutorado, você está ali trabalhando nas propriedades, sempre almejando atingir as melhores propriedades possíveis daquele material, sejam elas mecânicas, físicas, térmicas. Você quer melhorar tudo, apesar de ser impossível, né? Você quer melhorar todas as propriedades. Só que poucas vezes a gente para pensar que essas propriedades também podem ser um problema a longo prazo, né? Então, foi bem lembrado e bem colocado a sua pergunta. Beleza, obrigado. Respondo. Alguém tem mais alguma pergunta? O Edu Polatti. Isso. Errado. Fique à vontade, Edu. Tiago, mais do que ninguém, você sabe do meu envolvimento com a área de lubrificantes, e polímeros é uma coisa que vem já de muitos anos, né? Sim. Sendo um elemento fundamental da formulação de lubrificantes para motores, principalmente, né? Motores de transmissão e outros tipos de aplicações. E o impacto disso, né, em termos de eficiência, né, do conjunto de lubrificação dos motores e redução, né, de consumo de combustível é intimamente ligado a isso. Uhum. Eu tenho assim alguns polímeros que são tradicionais, né, desde da época da Segunda Guerra Mundial, e que são usados até hoje. Então, eu tenho lembranças assim do polimetacrilato, copolímeros de olefina e tudo mais. Existe alguma coisa nova nessa área de desenvolvimento de polímero que pudesse estar trazendo evolução nesse desenvolvimento de lubrificantes? Olha, sendo bem honesto com você, eu não sei te dizer. Não sei. Porque, assim, a parte que eu sei que existem... obviamente que, assim, a ciência dos polímeros ela está tão avançada que eu vou te dar um exemplo de uma aplicação que eu vivenciei quando saiu lá o motor Euro 6, né?
A Volkswagen, ela começou a perceber que das linhas de combustível fabricadas em poliamida 12, elas tinham um mínimo arraste de oligômeros que eram intrínsecos a esse material. Era praticamente impossível você construir um polímero tão puro que não tivesse a presença de oligômeros. E o que estava acontecendo nessa questão? Esse arraste de oligômeros ia parar no bico de injeção e começou a entupir o bico de injeção, né? Então, eles identificaram a necessidade de ter uma poliamida 12 tão pura que não tivesse arraste de oligômeros para acontecer esse problema, né? E a Arkema conseguiu fabricar esse material puro nesse nível de que só era vendido para a Volkswagen. Ele foi um material desenvolvido para a Volkswagen para atender a essa demanda de engenharia deles, né? Então, eu não sei te dizer exatamente nesse campo da lubrificação se existe algo novo ou se a gente ainda está lá no metacrilato ou no PTFE, né? Uhum. Mas o que eu imagino, olhando aqui de fora, é que se você tem algo tão conservador e se você tem algo tão constante na indústria, isso às vezes é muito mais por falta de buscar da indústria, né? Eu não sei muito bem como colocar isso, mas é muito mais falta da indústria, de interesse da indústria de ir atrás de inovações do que propriamente das empresas. Inclusive, essa questão do desenvolvimento dentro de empresas era uma briga constante entre o comercial e o desenvolvimento, porque o pessoal sentava lá no laboratório e fazia desenvolvimentos maravilhosos. Eu vi desenvolvimento de poliamida transparente para fabricação de lente de óculos, que é uma coisa praticamente impossível, porque a poliamida é um material semicristalino, ela tem uma cristalinidade alta, ela é um material opaco. Uhum. Então, os engenheiros conseguiram desenvolver uma poliamida transparente para fazer lente. Só que isso custava o olho da cara, né? Ia custar 5 vezes mais que um policarbonato, que já é muito bem estabelecido na indústria. Uhum. Né? Então, existia muito essa briga de ter a inovação, de ter o polímero pronto para venda, e, ao mesmo tempo, a gente não conseguir penetrar na indústria porque não tinha essa demanda ou não tinha interesse de sair do tradicional, né? Então, assim, eu não sei exatamente se existe ou não esses desenvolvimentos. Eu acredito que exista, né? Não sei te dizer o quê, mas pela minha experiência pregressa, eu tenho quase certeza que existe, sim, o desenvolvimento, e falta um pouco dessa interação entre universidade e indústria. Isso a gente vê bastante aqui também, né? Bom, Tiago, eu tenho que agradecer a tua resposta, tá? Porque você me trouxe uma dúzia de insights aqui nas colocações que você fez e no material que você apresentou. Então, eu proponho a você da gente sentar uma hora para conversar um pouco mais sobre essa questão. Vai ser um grande prazer. Obrigado. Um grande prazer. Tiago, só pegando aqui a fala do Edu, e se a gente pensar na linha do compósito, principalmente nos nanocompósitos? Aí piora um pouco a situação, né, Hélio? Porque a gente tá imerso num universo onde a gente tem polímeros com fibra, polímeros com talco, polímeros com carbonato de cálcio, principalmente. Eu vou contar uma história aqui, eu não vou contar quem é a empresa, obviamente, por ética, mas existem empresas que fabricam cadeiras daquelas que a gente usa na beira da piscina, que são de plástico, né? Geralmente elas são feitas de polipropileno, mas tem empresas que usam até 75% de carbonato de cálcio para carregar o polipropileno ali. Então, é basicamente uma cadeira de carbonato de cálcio com polipropileno, né? Aí o que eu vejo, principalmente no compósito, é essa visão que eu trouxe aqui na palestra, de que é um material caro, né? Mas o que me instiga é exatamente essa pergunta: por que caro? Ele é caro com relação ao quê? Né? Se a gente tem uma aplicação que demanda o nanocompósito e ele custa 20% mais que um compósito macro,
porque ele é um material caro, né? Então, eu acho que o que falta, tanto respondendo a pergunta do Polatti quanto a tua, é exatamente essa interação entre universidade e indústria, né? Essa conversa franca e na mesma língua, de preferência, mostrando que não é um bicho de 7 cabeças o nanocompósito, que ele tem um nome complicado, mas ele não precisa ser um material caro, né? Ele pode ser um material que traz vantagens e, ao mesmo tempo, pode custar pouco. Eu perguntei isso porque a gente trabalha, né, com nanopartículas que têm propriedades lubrificantes, como o HBN e o sulfeto de molibdênio, né? Sim. Então, é só nessa direção. Mas só fazendo uma pergunta aqui, para mim existe uma linha tênue quando você fala de materiais polímeros commodity. Inclusive, você colocou uma pirâmide mais para termoplástico, mas eu vou te dar um exemplo de um polímero termofixo que ele é considerado um produto de commodity, mas, ao mesmo tempo, é considerado um polímero de engenharia, né? Então, você acha que há uma rigidez nessa classificação? Existe, do ponto de vista teórico, existe uma rigidez nessa classificação, sim. Porque é o seguinte, aqui, se a gente for tomar como base de exemplo o ABS, se a gente pegar as propriedades mecânicas e de aspecto, principalmente, do ABS, ele poderia muito bem ser considerado um material de engenharia, um plástico de engenharia. Tanto que ele está na minha apresentação como plástico de engenharia, né? Apesar dele aparecer aqui na pirâmide como um material commodity. Só que o que acontece é que a escala de produção dele e o preço, principalmente, caíram tanto, tanta gente fabricando ABS, o mercado é inundado de ABS, tem uma dúzia de fabricantes de ABS que eu poderia mencionar aqui para você, principalmente na China e na Coreia, tá? Ele se tornou um material commodity por conta dessa disponibilidade, né? Não que as propriedades dele sejam ruins, não é isso. Ele se tornou um material commodity por conta da disponibilidade de mercado. O que acontece com o policarbonato e com a poliamida 666? É a mesma situação. Se eu fosse posicionar o policarbonato e a poliamida hoje, eu posicionaria eles aqui em cima dessa linha, entre a commodity e o plástico de engenharia. Porque eles não são materiais caros, eu estou falando de um policarbonato que custa $3,30 o quilo, mais ou menos, né? E aí, quando eu falo de uma poliamida 11, por exemplo, eu estou falando de um material que custa 15 euros o quilo, né? É muito mais caro que um policarbonato, muito mais caro que uma poliamida 6. Então, a disponibilidade de poliamida 11 torna ela um material mais raro e, consequentemente, um material que é usado para aplicações muito especiais, né? A partir do momento que você tem o policarbonato e a poliamida 6 sendo aplicados em aplicações que são cotidianas, eles acabam meio que comoditizando com o tempo também, né? Então, o que eu vejo assim, embora essa seja uma representação rígida do ponto de vista teórico, nós, da engenharia, não podemos ser rígidos na análise desses materiais, né? A gente não pode ter olhos para esses materiais só do ponto de vista econômico ou só do ponto de vista técnico. A gente precisa ter olhos para tudo. O engenheiro de materiais tem que estar preparado para conseguir aplicar um material que seja viável técnica e economicamente. Então, isso aqui, só resumindo a minha resposta, essa pirâmide aqui ela é linda, maravilhosa. Eu adoro usar ela em apresentação, mas no dia a dia ela não tem tanta aplicação assim como a gente imaginaria. Perfeito. Eu acredito que a gente não tenha mais pergunta, mas caso contrário, se alguém tiver, a gente pode deixar o contato do Tiago, né? Eu posso responder futuramente. Eu queria agradecer mais uma vez ao Tiago pela palestra, a todos os presentes, os participantes, ao professor Jean e o professor Juliano também, que fizeram parte, né? E contamos com todos, né, no próximo encontro.
Um abraço aí a todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.